Quem poderia imaginar que isso não era um simples acidente, mas sim uma maldição invocada pelo macaco de brinquedo? Sempre que ele batia suavemente no tambor, alguém inevitavelmente sofria uma tragédia. Ele é produzido pelo mestre do terror James Wan e baseado no romance Monkey de Stephen King. O mais novo filme de terror, Macaco Demoníaco, traz cenas de mortes bizarras, dignas de uma versão ainda mais intensa de premonição. Se você gosta desse tipo de filme, não pode perder. Um policial coberto de sangue corre até uma loja de brinquedos, desesperado para vender um estranho macaco de brinquedo. O dono da loja decide testar o brinquedo, mas no momento seguinte o macaco começa a bater os tambores sozinho. O policial fica pálido de medo. Assim que a música para, um rato roeu uma corda e uma lâmina afiada perfurou o abdômen do dono da loja. O policial quase enlouquece. Ele pega um extintor de incêndio e tenta destruir completamente o macaco, mas na noite seguinte, o brinquedo reaparece misteriosamente em seu quarto. Rob e Ross são irmãos gêmeos. Ross, o mais velho, nasceu 3 minutos antes, mas sempre fez questão de agir como líder. A mãe deles conta que o pai desapareceu há um dia e uma noite e suspeita que ele tenha fugido com outra mulher. Ross decide vasculhar o quarto do pai junto com o irmão e dividir seus pertences. Durante a busca, eles encontram um misterioso macaco de brinquedo. Curioso, Ross dá corda no brinquedo, que imediatamente exibe dentes afiados e começa a bater os tambores. Sentindo um calafrio, Ross o joga pro irmão. Na manhã seguinte, a babá dos meninos se prepara para levar Luz para comer fora quando, para sua surpresa, vê o macaco dentro do carro. Um mau presságio toma conta dela. Pouco depois, os meninos se distraem assistindo a impressionante técnica culinária de um chefe. No entanto, ninguém percebe que, dentro do carro, o macaco começa a tocar os tambores novamente. No instante seguinte, uma faca voa da mão do chefe e atinge a garganta da babá, deixando apenas uma fina linha de sangue. A tragédia acontece de forma inesperada. Após o funeral da babá, a mãe tenta confortar os filhos, dizendo que a morte é inevitável. Alguns partem pacificamente durante o sono, enquanto outros sofrem acidentes inesperados. Em vez de lamentar o passado, ela diz: aproveitem o presente, porque nunca sabemos o que vem primeiro, o amanhã ou o infortúnio. Rob, por ser pequeno, sempre sofre bullying na escola. Seu irmão Ross, em vez de ajudá-lo, o ridiculariza por ser fraco. No dia seguinte, ao abrir sua mochila, Rob encontra um macaco de brinquedo no lugar de seus livros, tornando-se alvo de risadas dos colegas. Durante o almoço, ele é vítima de mais uma pegadinha e logo suspeita que Ross seja o responsável. Com raiva, ele olha para o macaco e amaldiçoa o irmão, desejando que ele morra de forma terrível. Em um impulso, ele dá corda no brinquedo mais uma vez. No mesmo instante, Ross chega em casa. O macaco começa a tocar os tambores novamente. A mãe deles tenta se virar, mas de repente uma barra de madeira cai e a atinge violentamente. O sangue jorra. Na cena seguinte, vemos a mãe de Rob deitada pacificamente dentro de um caixão. O médico explica que a causa da morte foi um aneurisma súbito. Ross não consegue aceitar a perda e durante o velório tenta várias vezes acordar a mãe, mas desta vez ela não responde. Com o pai desaparecido, Rob e Ross se tornam órfãos. Seu único tio assume a guarda dos dois. No entanto, Rob não consegue se livrar do medo de que a morte da babá e da mãe estejam ligadas ao macaco de brinquedo. Determinado, ele o destrói em pedaços e o joga no lixo. No dia seguinte, os irmãos são levados pelo tio para sua casa. Rob acredita que o pesadelo finalmente acabou. Mas naquela mesma noite, ao olhar pela janela, ele vê novamente o macaco de brinquedo. Apavorado, ele percebe que o brinquedo é uma entidade demoníaca que mata seus entes queridos sem que ele perceba. Ross, no entanto, não acredita nessa história e decide testar a teoria do irmão. No dia seguinte, uma notícia terrível chega. O tio deles foi morto enquanto acampava, pisoteado por 67 cavalos selvagens. Finalmente, os irmãos percebem o verdadeiro terror do brinquedo. Eles o trancam dentro de uma caixa de papelão e o jogam em um poço seco com mais de 10 metros de profundidade. 25 anos depois, Rob já é adulto e trabalha como caixa de supermercado. Embora não tenha sofrido mais nenhum acidente, ele nunca consegue relaxar. Ele só se encontra com um filho uma vez por semana e sua esposa se casou novamente anos atrás. O macaco de brinquedo ainda assombra seus sonhos, impedindo-o de dormir em paz. Certo dia, Rob recebe um telefonema do irmão. Sua tia morreu de forma inesperada. O macaco voltou. No exato momento da ligação, Rob está na casa da ex-esposa. Assim que desliga o telefone, um ar-condicionado cai do teto e solta faíscas elétricas que atingem a piscina. Diante de seus olhos, sua ex-esposa morre eletrocutada. Agora, Rob tem certeza de que Ross estava certo. Ele precisa se afastar do filho imediatamente para proteger Ló. Mas seu filho, Peter, já percebeu que algo está errado.
As mortes trágicas de sua mãe e avó o fizeram acreditar que há uma maldição na família. Ele insiste em descobrir a verdade ao lado do pai. Relutante, Robbie decide levar Peter até a casa da tia falecida. Um corretor de imóveis já os espera. Como a tia não tinha herdeiros diretos, a propriedade deve ser herdada pelos irmãos Robbie e Ross. Mas Ross está desaparecido há anos, então Robbie assume a responsabilidade. Através do corretor, Robbie descobre como sua tia morreu. Ela estava dormindo quando ouviu um som estranho. Pegando um revólver, começou a inspecionar a casa. Enquanto descia as escadas, o chão repentinamente cedeu e ela caiu. Por sorte, sobreviveu, mas seu rosto ficou coberto de anzóis de pesca. Um a um, ela os arrancou, sentindo dor a cada puxão. Então, um cheiro estranho tomou o ar. Quando ela se aproximou para cheirar melhor, sem querer, ele ligou o interruptor de ignição. Sua cabeça pegou fogo violentamente. Em pânico, ele correu diretamente para a placa de saída. Não há como negar que a morte da tia Robbie foi extremamente bizarra, mas o corretor de imóveis disse que algo ainda mais estranho estava acontecendo. Nos últimos tempos, essa comunidade teve uma sequência de acidentes. Algumas pessoas até morreram devido a mordidas de cobras Naja, mas o mais estranho é que esse tipo de cobra nem sequer existe no estado de Maine. Robbie logo percebeu que o brinquedo macaco havia ressurgido. Ele temia que o corretor de imóveis também sofresse um destino trágico. Antes que pudesse alertá-lo, o corretor já havia aberto a porta do porão. De repente, uma espingarda de cano longo disparou acidentalmente, explodindo-o em pedaços. O incidente atraiu novamente a atenção da polícia, além de uma multidão curiosa. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Era seu irmão, Ross, do outro lado da linha. Ele ria de forma estridente e perguntou como era sentir o medo. Então, tudo ficou claro. Todos os acidentes haviam sido causados por Ross. 8 décadas atrás, os irmãos haviam jogado o brinquedo macaco em um poço seco. Mas Ross se lembrou da morte da mãe. Foi Robbie quem girou a chave do macaco, causando a tragédia. Robbie havia entendido o funcionamento da maldição. O macaco não ataca quem gira a chave, mas sim alguém próximo a essa pessoa. Na noite seguinte, Ross voltou ao poço para recuperar o macaco. Mas por mais que procurasse, só encontrou a chave de corda. Ele tinha certeza de que um dia recuperaria o brinquedo, pois sempre sentia sua presença ao seu redor. Até que certo dia, um amigo encontrou o brinquedo durante uma festa. Desde então, a comunidade passou a sofrer uma série de tragédias. Ross pretendia usar o macaco para matar Robbie e vingar a mãe. Mas, como o brinquedo agia de forma imprevisível, ele teve uma ideia ainda mais cruel: fazer com que Robbie levasse seu filho para um apartamento específico. Robbie, no entanto, não era ingênuo o suficiente para cair na armadilha e desligou o telefone sem hesitar. Logo depois, alguém bateu na porta. Era um amigo de Ross, disfarçado de policial. Ele arrombou a porta e apontou uma arma para Robbie e seu filho, ordenando que o acompanhassem. Pouco depois, eles chegaram ao hotel onde Ross estava hospedado. O pedido do sequestrador foi estranho. Apenas Peter, o filho de Robbie, poderia subir, enquanto Robbie deveria esperar no carro. Peter, curioso para entender a maldição da família, aceitou o desafio. No quarto escuro, Peter finalmente encontrou o misterioso irmão gêmeo de seu pai. O plano de Ross era simples. Ele queria que Peter girasse a chave do brinquedo macaco. Assim, Robbie provavelmente sofreria uma morte trágica. Ross mentiu, dizendo que o objeto era uma herança de família e que para quebrar a maldição, cada geração deveria girar a chave uma vez. Peter acreditou na história e girou a chave. O brinquedo começou a tocar seus tambores. No estacionamento, Robbie percebeu que um grande ninho de vespas acima de sua cabeça estava se mexendo. Quando o macaco começou a tocar os tambores, a arma do sequestrador disparou acidentalmente. Dessa vez, ninguém foi atingido, mas para o desespero dos dois, a bala perfurou o ninho de vespas. Milhares de insetos furiosos voaram para fora e invadiram a boca do sequestrador. Robbie aproveitou a distração para fugir, gritando o nome do filho. No quarto, Ross percebeu que seu plano tinha falhado. Furioso, ele tentou girar a chave do brinquedo novamente, ordenando que o macaco batesse os tambores mais uma vez, mas uma força invisível resistiu. A disputa durou alguns segundos, até que Ross foi lançado para trás. O macaco, aparentemente irritado, começou a tocar os tambores freneticamente, muito mais rápido do que o normal. Ross sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando olhou pela janela, viu que todas as casas vizinhas estavam em chamas. Segundos depois, o próprio hotel foi consumido pelo fogo. Corpos em chamas começaram a cair do prédio. Robbie chegou bem a tempo de testemunhar o horror. Ele finalmente percebeu que toda aquela matança começou por culpa do irmão. Ross, tomado pelo ódio, gritou: "Isso tudo aconteceu porque você matou nossa mãe." Robbie ficou paralisado por alguns segundos. Então lembrou-se de algo que sua mãe sempre dizia: a morte é inevitável para todos. Claro, a morte da mãe o entristeceu, mas ele ainda tinha outras pessoas importantes em sua vida. Ross finalmente se emocionou com as palavras do irmão e decidiu deixar o passado para trás.
Ele queria começar uma nova vida, mas assim que se levantou, o martelo de madeira do macaco caiu sobre ele. O impacto esmagou sua cabeça contra a parede. Depois do massacre, Rob e Peter entraram no carro e partiram. Era difícil acreditar que aquele pequeno brinquedo havia causado a morte de metade da cidade. Rob decidiu levar o macaco para uma região montanhosa deserta, onde ninguém mais poderia ser afetado. Mas eles não perceberam que por onde o macaco passava, novos acidentes continuavam a acontecer. Essa foi a história completa de Um Macaco Assassino. Talvez por causa da tradução a trama pareça um pouco desconexa, mas o significado por trás dela é bem claro. O brinquedo representa os infortúnios inesperados da vida. Ele decide arbitrariamente o destino das pessoas, assim como os acidentes que ocorrem no mundo real sem aviso prévio. No final das contas, a mãe de Rob estava certa. O amanhã e os acidentes, ninguém sabe qual chegará primeiro. O importante é valorizar o presente. Por hoje é só. Nos vemos na próxima.